Olá, Shalom, Namastê. Aqui é a Thaisa Luongo, sou taróloga intuitiva e terapêutica, sou professora de yoga e do movimento, faço a terapia do Sound Healing e bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo de hoje, né? Eu sei que eu andei sumida, né, a vida que acontece, mas assim que eu pude, sentei aqui para continuar com a nossa jornada aqui do nosso herói, né, a jornada do herói contada através dos arcanos maiores do tarô. Então, assim, recapitulando, o nosso herói, que começou como o louco, né, a carta 0 do tarô, a primeira carta do tarô, ele começou como o louco, né, o impulso, passando pelo mago, depois passando pela sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, passando pelo papa, os enamorados, o carro, depois passou pela força, passando pelo eremita, chegando na roda da fortuna, depois vindo à justiça e passando no enforcado, que foi o nosso último arcano maior do último vídeo, né? Então, assim, ele como enforcado, dependurado, ele precisou rever algumas coisas na vida dele para ele poder seguir na jornada, né? Ele começou a entender que ele não que assim, a situação que a vida colocou ele, literalmente de ponta cabeça, fez com que ele parasse e repensasse em algumas coisas, mudar um pouco a perspectiva e o olhar que ele tem pelas coisas, porque ele pensou assim: se eu continuar assim, com esses hábitos, com essas crenças limitantes, com esses pensamentos, com essas mesmas ideias, se eu continuar com essa mesma coisa que está me deixando literalmente pendurado aqui, estagnado, sem fazer nada, se eu não mudar isso, eu não vou conseguir sair dessa situação, né? Então, como dependurado, ele precisou entender que ele precisava desapegar de algumas coisas na vida dele. Então, assim, ele até passou, né, até quando ele chegou no eremita, quando ele se viu nesse momento mais introspectivo, né, olhando mais focado mais na jornada interna, em busca da luz interna, da sabedoria interna. Ele começou a entender que tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas mesmo. Antes, lá desde do louco, ele sabia, principalmente ali na sacerdotisa, ele sabia que existia essa dualidade da luz e da sombra, que não existe só luz, né? Que nós não só somos feitos de luz, mas também somos feitos de sombra. Mas que também não somos só feitos de sombra, né? Somos feitos de luz. Então ele entendeu que temos essas duas forças, essas duas polaridades dentro da gente. Então, desde lá, ele já veio trabalhando com a sombra dele, mas quando ele chegou no eremita, ele começou a se aprofundar mais ainda, né? Ele começou a se questionar mais sobre algumas situações, algumas reações, algumas atitudes que ele toma na vida dele, né? Começou a se aprofundar mais e querer entender mais sobre os relacionamentos na vida dele, né? Por que não estava dando certo? Por que as pessoas não estavam ficando na vida dele? Ou enfim, por que algumas coisas estavam acontecendo. Então, assim, ali ele já começou a entender que tinham coisas dentro, que ele precisava, as sombras dentro dele, que ele precisava jogar essa luz interna dele para iluminar a sombra, né? Que também ele entendeu que nós temos as sombras, mas que se a gente também buscar a nossa força interna, a nossa luz interna, a nossa sabedoria interna, nós conseguimos passar, iluminar essa sombra e resolver, né? Não ficar preso nessa questão, mas conseguir, assim, iluminar, trazer mais clareza das coisas que precisam ser mudadas. Quando ele chegou ali, depois que ele passou pelos outros arcanos e chegou no dependurado, no enforcado, ele se viu assim, numa situação que ele foi literalmente obrigado a fazer, a realmente assim, falar assim, não, peraí, agora eu preciso realmente transformar essas coisas dentro de mim, que eu já percebi que já estavam me atrapalhando,
e que agora, né, assim, confirmou que estava me atrapalhando porque me deixou de ponta cabeça nessa situação. Então tá na hora de eu transformar algumas coisas dentro de mim e olhar mesmo, abrir meus olhos, abrir né, assim, a minha visão para as outras coisas. Né, assim, que é aquilo que eu te falei, a gente acha que a nossa verdade é a verdade, mas não é bem assim. Né, o mundo não é feito só de branco, de preto, mas é feito de cinza, existem tons dentro e no meio do branco e do preto. Existe o amarelo, existe o branco, existe o vermelho. Então, assim, sabe, ele falou assim, peraí, então eu preciso transformar algumas coisas bem dentro de mim. E, né, recordando, né, depois vocês voltem, né, para quem ainda não assistiu, volte para os outros, para o vídeo até anterior, para escutar um pouquinho mais do enforcado, porque começando do enforcado, o nosso herói, ele entra numa jornada do sofrimento. Do sofrimento, é chamado até de sofrimento porque é onde o nosso herói ele vai ter que lidar com o ego dele inflado, com o ego dele em desequilíbrio. Por isso que a gente acaba falando que é do sofrimento, porque é quando a espiritualidade precisa trazer algumas situações na nossa vida para a gente ser obrigados a parar e repensar sobre sobre a nossa vida, de como nós estamos agindo, sabe, de tudo aquilo que eu tinha falado aqui. Então, assim, aí que ele pensou, assim, eu entendi que eu tenho que mudar algumas coisas, mas agora eu sei que eu tenho que ir profundo, que eu preciso quebrar algumas coisas, que eu preciso transformar. E aí que ele entra no nosso arcano maior de hoje, que é a morte, né? A carta 13 do tarô. Então, assim, você vê que a carta é a morte no seu cavalo branco, as pessoas no chão, mas a morte, né, assim, não é a morte, né, assim, a morte no sentido, né, que precisa morrer para nascer algo, né? Tanto que, assim, vocês percebem que aqui tem, né, como um sacerdote, enfim, tem alguém, né, um religioso aqui pedindo súplica, né, para a morte. Então, por que fazendo isso? Porque é a espiritualidade falando assim, não só durante essa sua transformação, só não esqueça da gente, tá? Por quê? Nós agora vamos, né, falando até para o nosso herói, nós agora estamos te dando a oportunidade de deixar morrer algumas coisas dentro de você. Nós estamos dando essa oportunidade de morrer algumas coisas ao redor de você, né, de dar o fim a ciclos, fim a certas situações, mas não se desespere. Continue acreditando na gente, porque tudo isso que está acontecendo na sua vida é para você evoluir como ser humano melhor. É para você se tornar uma pessoa mais madura, né? Para você viver uma vida mais equilíbrio. Então a vida vai lá e ela chega e fala assim, olha, então o nosso herói vem e fala assim, então tá, eu preciso então deixar morrer algumas coisas dentro de mim para assim conseguir de vez, né, quebrar essa questão assim desse nosso ego de querer enxergar o mundo, as coisas, somente através do nosso olhar, né? E a gente, muitas vezes a gente se apega a alguma pessoa, uma situação e não deixa essa situação ir embora. Mas ele percebeu que ele precisava fazer isso em prol de continuar nessa jornada dele, né? Nessa jornada dele de expansão, né? Então, assim, a morte chega, ele começa a entrar nesse processo de transformações, de deixar algumas coisas morrerem, né? De deixar algumas coisas irem embora, né, para até poder entrar um novo, dar espaço para o novo, né, para o novo entrar,
a gente precisa deixar algumas coisas ir embora, né? Para as coisas começarem, a gente precisa deixar as coisas terminarem. É um ciclo, né? É a morte e a vida, é morrer e renascer, é morrer e renascer, né? É morrer e renascer em uma pessoa melhor, é morrer e renascer numa pessoa diferente, é morrer e renascer numa pessoa menos reativa, né? É morrer e renascer em uma pessoa mais empática. Desculpa. Então, o nosso herói, ele tinha até medo, né, de encarar essa morte, porque a morte é um assunto delicado, é um tabu. É um tabu que é difícil da gente conversar, né? Até mesmo da morte física. É difícil a gente conversar sobre isso. Muitos de nós, né, temos medo da morte, medo de morrer, porque a gente acha que dali vai acabar, né? Ali acabou e é isso. Só que assim, até mesmo pela a jornada que ele passou pela eremita, ele entendeu que assim, nada na vida é eterno, né? Que as coisas são efêmeras. Tanto a dor é efêmera, quanto a felicidade também é efêmera. Né? Nada aqui tá aqui que é para sempre. Não é, nada fica aqui, as coisas se transformam. Né? Assim, não existe, assim, não existe começou de um jeito, vai terminar de um jeito. Né? Existe tudo aqui se transforma. Né? Então, até mesmo uma cadeira que não se mexe, que está ali, mas com o tempo ela se transforma, ela fica velha. Né? Os pés da cadeira já não ficam mais tão fixas, sabe? Ela começa a ficar bamba, você senta, né? Ela não te dá mais tanta estabilidade. Então, até aquilo que a gente acha que vai viver para sempre, daquele jeito, naquele formato, que vai durar para sempre, não dura. Né? Então, quando ele percebeu isso, que a vida é feita de ciclos, que a vida é feita, né, dos momentos, que momentos vêm e vão, morrem e renascem. Aí que ele entendeu? Que ele precisava começar a, a trazer mais equilíbrio para a vida dele, principalmente mente e coração. Né? Quando ele começou, e aí ele começou a querer, e ele já nesse momento, ele começou a fazer uma quebra de ego ali. Né? Não totalmente, mas ele precisou, assim, entender que, porque para ele, antigamente, a abundância era aquela riqueza, aquela coisa, uau, do brilho, mas depois ele falou assim, peraí, abundância não é só isso. Né? A abundância também é a simplicidade da vida. É a simplicidade de termos a comida na nossa geladeira, é a simplicidade de podermos andar na rua em segurança, é a simplicidade, sabe, de termos o que nós precisamos. Quando ele começa a entrar nessa questão, ele entra na energia, aí ele começa a transitar e ir em direção ao nosso próximo arcano maior, que é a temperança. Né? Ele precisou entender que as coisas, elas, que para viver nessa coisa do viver e morrer, viver o caminho do meio, né? Porque entre o morrer e o renascer, existe o caminho do meio. Né? E para viver esse caminho do meio, ele precisa trazer equilíbrio, para poder assim, enxergar melhor as coisas, para poder entender melhor as coisas. Então, o nosso herói, ele toma a coragem de deixar as coisas partirem, né? Para assim, ele até você vê que a morte, ele vem até como um, né, assim, no seu cavalo, na sua armadura, com uma bandeira, porque ele é como se ele fosse né, ele fosse para a batalha. Ele precisa ir para a batalha
É como se ele precisa ter a coragem de ir à luta, de ir à batalha e matar aquilo que precisa ser matado, né? Ter a coragem de entrar no campo e atirar, né? Como eu falei agora, de matar o que não estava mais servindo na vida dele, né? Então, ele percebeu que ele precisava ser corajoso para fazer esse movimento. E a morte, aceitar as coisas irem embora, é um ato de coragem, nossa, até porque, como eu estava falando antes, a gente se apega a algumas coisas, e no momento que a gente entende que aquilo, que nós que precisamos desapegar, que nós temos que aceitar, isso é um ato de coragem, porque não é todo mundo que aceita, que quer fazer isso. Muitas pessoas preferem ignorar, né? Ignorar, fingir que nada está acontecendo e não encarar a morte, né? Não encarar o fim. Prefere se fingir de morto do que viver o fim, do que matar aquilo, né? Então, ele se vê até num momento de empoderação, porque quando a gente permite com que a vida siga como ela precisa ser seguida, nesse sentido, respeitar o momento de deixar ir embora, respeitar o momento de largar, respeitar o momento de deixar morrer, ele se vê assim, ele fala assim, nossa, na verdade, eu tenho a decisão de fazer isso. Eu não preciso mais tentar me agarrar a algo de unhas e dentes para tentar manter vivo. Ele percebeu que ele estava tentando fazer isso, só que ele estava se machucando mais, se preocupando mais, se estressando mais, se cansando mais, se magoado mais. Né? Então, aí ele se viu nesse momento de empoderamento e falou assim, não, peraí, eu posso terminar com isso. Basta eu deixar ir. Basta eu abrir minha mão e deixar embora. É que nem assim, um paciente terminal está na cama e ele está sofrendo, a melhor coisa para ele é realmente morrer, ir embora. Porque estar aqui preso em aparelhos hospitalares, já não podendo mais respirar sozinho, tendo que respirar por aparelhos, isso não é vida. Né? Isso é um sacrifício, isso é uma dor. Né? Não tem mais essa pessoa, não é que ela vai. Então, não é que ela tem saída mais, né, aqui para melhorar. Só que daí vai lá o outro, a gente vai lá, fica tentando, fica lá prendendo aquela pessoa. Não vai embora, por favor, força. Pede para os médicos colocarem as melhores máquinas para respirar, sabe? Fica assim prendendo, não deixa a pessoa ir embora, né? E você fica cansado, você tá triste porque você não deixa a pessoa ir embora, mas também fica nessa situação de sofrimento, né? Indo toda hora para o hospital, sofrendo pela essa pessoa, com essa pessoa, pela essa pessoa. Então, assim, deixar ir embora, assim, falar tudo bem, eu aceito, eu libero, né? É melhor para você? É. Então, assim, vá. É melhor para mim também, porque eu me libero, eu me liberto. Né? A gente fica com essa coisa de querer carregar muita coisa pra gente e não deixar embora por medo. Medo de que se deixar embora aquilo não vai voltar. É ruim, né? É cansativo, drena nossas energias. Não tenha medo, porque o que é seu volta. Mas algumas coisas, até mesmo num relacionamento, algumas coisas precisam morrer ali para se transformar e voltar como algo melhor, algo transformado. Então não tenha medo de deixar as coisas embora. A espiritualidade sabe o que faz. Por isso que ela vem pedir
suplicar a morte para falar assim: eu só peço que você não me mate. Né? A espiritualidade falou: não mate a espiritualidade da sua vida. Porque nós estamos aqui até para te dizer que confia na gente. Confia, o que é seu volta para o seu caminho e ainda volta transformado e melhor, né? Então, até vamos aproveitar que nós estamos, para quem está assistindo o vídeo agora, né, nesse tempo, aproveitar que nós estamos ainda no outono, tempo das folhas secas caírem, vamos sincronizar o nosso movimento com a natureza e permitir com que essas folhas secas caiam, né? Não fica tentando prender com fita crepe as folhas para não cair, deixa cair. Por quê? Ao cair, né, deixa cair, depois nascem folhas novas, folhas mais fortes, folhas saudáveis. Faz parte de um ciclo, né? Aceitar o fim. Tá? E é parte da jornada, né? É parte do crescimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui o vídeo, deixe seus comentários. Sabe, eu gostaria de saber se vocês estão gostando, né? Se vocês estão assistindo, se vocês estão achando isso chato ou está muito superficial. Eu estou tentando fazer uma coisa bem rapidinha aqui, mas só para vocês poderem entender um pouco, né? Cada arcano que tem no tarô, tá bom? É isso. Um lindo dia para vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Beijo a todos.